Para o método mais simples e usual, são necessários os seguintes materiais: faca, pinça, estilete, tesoura, algodão e um frasco com acetona. Veja o procedimento passo a passo. Primeiro, remove-se a parte superior da cabeça e limpa-se o sangue. Depois, retira-se cuidadosamente com uma pinça o cérebro. Limpa-se com algodão o sangue presente na cavidade. Observe o local onde está a hipófise. No caso da carpa, a hipófise é protegida por uma fina película, a qual deve ser removida com a ajuda de uma tesoura. Aí está a hipófise. Veja em mais detalhe. As hipófises, à medida que vão sendo retiradas, devem ser colocadas em um frasco totalmente opaco, com acetona. Troca-se a acetona a cada 8 horas, por 3 vezes. Depois, as hipófises passam por uma limpeza, onde o excesso de tecido é removido. Após este processo, elas precisam ser secas, o que pode ser feito com auxílio de papel absorvente, em local sombreado. Em seguida, elas são guardadas em lotes homogêneos, dentro de frascos com algodão. Uma hipófise de uma carpa de 3 quilos pesa aproximadamente 3 miligramas. Os frascos são colocados em um dessecador, onde a sílica mantém o ambiente sem umidade, conservando as hipófises por até 5 anos. O cálculo da dose de hipófise é feito com base no peso dos peixes. As fêmeas recebem 0,5 miligramas por quilo de peso vivo na primeira dose e 5 miligramas por quilo na segunda dose. Os machos recebem de meio a 1 miligrama por quilo em uma única dose. Para preparar a solução são necessários um cadinho e um pistilo. Solução fisiológica 0,7% e glicerina. Coloca-se a hipófise no cadinho. Adiciona-se uma gota de glicerina. Macera-se e dilui-se com a solução fisiológica para a concentração desejada. Deve-se aplicar 1 mililitro de solução por peixe. Veja um exemplo de cálculo para uma fêmea de 3 quilos. Sabendo-se que a primeira dose é 0,5 miligrama por quilo e a segunda é de 5 miligramas por quilo, então ela deve receber 1,5 miligramas na primeira aplicação e 15 miligramas na segunda. Supondo que as hipófises pesem 3 miligramas, para a primeira aplicação, utiliza-se uma hipófise, fazendo-se a diluição com 2 mililitros de solução fisiológica. Assim, cada mililitro contém 1,5 miligramas. Para a segunda aplicação, utilizam-se 5 hipófises, fazendo-se a diluição com apenas 1 mililitro de solução fisiológica, obtendo-se a concentração desejada. O cálculo para o macho seria o mesmo, lembrando que ele deve receber de 0,5 a 1 miligrama por quilo. Mas a indução também pode ser feita com hormônios artificiais, como o HCG e o LH-RH. Nesse caso, as doses recomendadas são HCG, para as fêmeas, 5 unidades internacionais por grama na primeira dose, e após 12 horas, 10 unidades internacionais por grama. Para os machos, 5 unidades internacionais por grama, junto com a segunda dose das fêmeas. LH-RH, para as fêmeas, 10 a 20 microgramas por quilo em uma única dose, e nos machos, 5 microgramas por quilo. Para a aplicação, os reprodutores devem ser retirados do tanque com um pulsar e contidos em uma toalha úmida, recobrindo a sua cabeça. Para que não se machuquem, eles devem ser colocados sobre uma espuma. Os peixes mais nervosos podem ser hipofisados dentro do tanque, ou serem anestesiados, como já visto. Existem diferentes locais para a aplicação: na cavidade abdominal, na base das nadadeiras peitorais e na musculatura,
Nesse local, observa-se que é fácil haver o refluxo. Outra espécie de peixe que pode ser utilizado para a coleta de hipófise é o curimatã. Mas este deve ser capturado nos rios na época de piracema, sendo necessário para isso autorização do IBAMA. Os reprodutores hipofisados são colocados nos tanques dentro do laboratório. Os machos devem ficar separados das fêmeas. Isto pode ser feito colocando-os em um mesmo tanque, com uma tela divisória, o que favorecerá a maturação final dos óvulos, ou então colocando-os em tanques diferentes. Em ambos os casos, os peixes devem ficar tranquilos e com renovação constante de água. Para se evitar que as fêmeas de curimatã, tambaqui e carpa comum liberem os seus óvulos no tanque, é aconselhável suturar a sua papila genital. Observe nesse esquema como fazê-lo. Primeiro, fura-se a papila de dentro para fora, abaixo do orifício sexual. Depois, o segundo furo deve ser feito igual ao primeiro, mas no lado oposto, entre o ânus e o orifício sexual. Então, o terceiro furo é feito opostamente ao segundo, e o quarto opostamente ao primeiro. Agora é só atar os fios. Veja esta demonstração prática. Perceba que é necessário fazer movimentos seguros e firmes. Um dos momentos mais importantes no processo de desova artificial dos peixes é o momento de fazer a extrusão manual dos óvulos das fêmeas. Para muitos peixes brasileiros e mesmo peixes de outros países que são criados no Brasil, já se determinou esse momento através de um sistema denominado horas graus. Isso consiste em somar a temperatura da água dos tanques onde os peixes estão no laboratório até o instante em que a fêmea se encontra preparada, pronta para passar por um processo de extrusão dos óvulos. Se um peixe, por exemplo, desova com 260 horas graus após a segunda dosagem hormonal, isso significa que, se a água do tanque estiver a 26 graus, ela vai demorar 10 horas após a segunda dosagem para liberar os seus óvulos. Um outro processo que se pode utilizar para achar o momento ideal de desova das fêmeas consiste em colocar um macho junto com as fêmeas no tanque dentro do laboratório. Quando a fêmea está pronta para liberar os óvulos, os machos nadam continuamente perto dela, indicando assim que o produtor rural pode, nesse instante, trabalhar com o peixe para fazer a extrusão dos óvulos. Outro sinal também que pode se perceber, indicando que a ovulação já aconteceu e que os óvulos estão prontos para serem liberados, consiste em observar a parede lateral do abdômen das fêmeas. E quando se nota que ocorre um tremor, uma vibração nessa parede do abdômen, isso consiste também numa indicação de que o peixe está pronto para liberar os seus óvulos. Esta tabela traz o valor em horas grau entre a segunda aplicação do hormônio e a extrusão, como o professor Dálcio mencionou. Para a extrusão e fertilização dos óvulos, a captura dos peixes deve ser cuidadosa. Da mesma maneira que na hipofisação, o peixe deve ter sua cabeça envolvida com uma toalha. Esta é a posição correta de segurar o animal para a compressão.
A extrusão é feita comprimindo-se levemente o abdômen da fêmea com movimentos lentos e contínuos, coletando-se os óvulos em uma bacia limpa e seca. Perceba que esta extrusão não foi boa. Os óvulos estão com muito sangue. A necessidade de se fazer força para extruí-los machucou muito a fêmea. Agora veja atentamente a extrusão de uma fêmea bem preparada. Observe como os óvulos saem facilmente. A fertilização é feita utilizando-se sêmen de 2 machos para cada fêmea. O sêmen pode ser extraído diretamente sobre os óvulos. Ou, se for conveniente, pode antes ser coletada em um becker. Mexe-se com uma colher para misturar bem os óvulos e o esperma. Coloca-se água ou solução fisiológica para que haja a fertilização e a hidratação. Os ovos devem ficar hidratando por 20 minutos. Observe: ovos desidratados, ovos hidratados, ovos perfeitos e ovos gorados, que não eclodirão. Os reprodutores, antes de voltarem ao tanque de origem, devem passar por uma medicação. Aplica-se 50 mg de oxitetraciclina por quilo de peixe. Usa-se um spray do mesmo medicamento para tratar os ferimentos externos. E banha-se por 30 segundos os peixes em uma solução de permanganato de potássio. Esta solução é feita diluindo-se 1 grama de permanganato de potássio em 10 litros de água. Uma técnica utilizada com grande sucesso para o curimatã consiste em se colocar os machos e as fêmeas em o mesmo tanque. Assim, a desova e a fertilização ocorrem naturalmente. Os ovos fertilizados são então recolhidos e incubados. Este procedimento não é aconselhável aos demais peixes devido à baixa taxa de fertilização dos seus óvulos. A tela da incubadora não permitirá que os ovos e posteriormente as larvas escapem. Ela deve ser bem encaixada. Os ovos hidratados devem ser transferidos para a incubadora. Aconselha-se colocar 1000 ovos por litro de água. Os ovos e posteriormente as larvas devem ficar suspensos com a ajuda do fluxo de água, de tal modo que eles façam uma movimentação lenta e contínua. Para eliminarmos as bactérias que proliferam na casca dos ovos, pode-se fazer um tratamento com formalina. A formalina deve ter concentração final de 0,1 a 0,2 ml por litro de água das incubadoras. O tratamento deve ser feito com fluxo de água fechado, sendo a formalina aplicada 3 vezes ao dia, espalhando-a em toda a superfície da incubadora. Após 1 minuto, o fluxo de água pode ser restabelecido. A eclosão dos ovos ocorre em aproximadamente 24 horas após eles serem colocados na incubadora. Veja em mais detalhe a eclosão. Ao eclodirem, as larvas possuem uma reserva alimentar, o vitelo. É com esta reserva que elas se nutrem durante o seu desenvolvimento, que dura aproximadamente 48 horas. Esta é a fase mais vulnerável da vida dos peixes. A temperatura determina a velocidade do desenvolvimento da larva. Ela deve ficar entre 22 e 28 graus centígrados. A avaliação permanente da produção é importante para o piscicultor avaliar e, se preciso, modificar o manejo reprodutivo. Veja alguns dados interessantes para se anotar. Eficiência da seleção das fêmeas. Taxa de fecundação. E taxa de eclosão. No caso de ovos adesivos, como os da carpa, a retirada da adesividade deve ser feita utilizando-se uma solução desagregadora.
O processo inicia-se já na fertilização, que deve acontecer com uma solução formada por 30 gramas de ureia e 40 gramas de sal grosso, dissolvidos em 10 litros de água. A solução deve ser renovada várias vezes, mexendo-se sempre. O segundo passo consiste em se lavar os ovos em uma solução composta por 160 gramas de ureia e 40 gramas de sal, dissolvidos em 10 litros de água. Os ovos devem ser lavados até ficarem soltos. Por fim, eles passam por uma solução tanino por 5 segundos, de 3 a 4 vezes. O processo todo leva em torno de 1h30. Quando os ovos começam a eclodir, pode-se acelerar os nascimentos. Isto é feito interrompendo o fluxo de água da incubadora por 2 a 3 minutos. Uma fase bastante crítica na produção de alevinos é a fase de pós-lava. Nesta fase, os peixes eles são muito sensíveis a mudanças de seu ambiente, ou seja, mudanças na água da incubadora em que eles estão e a falta de alimentação, pois nesse momento as pós-lavas procuram alimentação externa, alimentação na água onde elas estão sendo criadas. É importante que as pós-lavas tenham um ambiente constante, ou seja, que não haja grandes variações de oxigênio, de temperatura, de pH na água das incubadoras. Além disso, se as pós-lavas ficarem por algum tempo nas incubadoras, elas deverão ser adequadamente alimentadas. Este alimento ele precisa ser fornecido com características próprias a cada espécie de peixe que esteja sendo criado. Isso quer dizer que esse alimento deve ter uma consistência, um tamanho adequado à pós-lava que vai receber esse alimento, ao tamanho da boca dessa pós-lava, ao local onde ela captura esse alimento. Além disso, quando essas pós-lavas forem levadas para os tanques externos, é muito importante que nestes tanques já exista o alimento que estas pós-lavas vão necessitar. As pós-larvas podem ser alimentadas 1 ou 2 vezes na incubadora. Um dos alimentos aceito por algumas espécies é o ovo microcapsulado. Para prepará-lo, quebre um ovo num recipiente resistente ao calor. Bata vigorosamente. Coloque 150 ml de água fervente. Misture bem. Dilua a solução em meio litro de água. Este preparado pode ser fornecido para 200 a 300 mil pós-larvas. O fluxo de água deve ser interrompido durante a alimentação. Um outro alimento que pode ser fornecido é o zooplâncton. Ele é obtido fazendo-se arrastes em tanques adubados, com a ajuda de uma rede especial chamada de rede de plâncton. O plâncton deve ter tamanho adequado à boca das pós-larvas que o receberão, e isto pode ser conseguido através de um conjunto de peneiras. Encerrado o tempo no laboratório, as pós-larvas devem ser transferidas para os tanques. Para sua captura é utilizado um balde e uma tela. A tela deve ser firmemente encaixada no balde. Com a ajuda da mangueira, por onde entra o fluxo de água, sifonamos as larvas. É importante que o balde já esteja cheio de água, evitando-se com isso o excesso de choques das pós-larvas. O mais aconselhável para a criação de alevinos é o monocultivo. O tamanho ideal do tanque varia entre 1.000 e 5.000 metros quadrados, com profundidade de 1 a 1,20 m. O tanque que vai receber as pós-larvas deve ser devidamente preparado. Em um tanque seco, faça a calagem. Ela é feita espalhando a cal por todo o tanque. Após 12 a 24 horas, faça a adubação. Como o tanque será utilizado para a levinagem, é recomendado que o esterco seja aplicado somente na faixa central. Esse procedimento diminui a mortalidade inicial das pós-larvas, que ocorre devido à fermentação da matéria orgânica. A colocação de capim seco nas margens também é aconselhada, pois estimula o crescimento de alimentos naturais.
Veja nesta tabela as fontes de carbonato de cálcio, que podem ser utilizadas na calagem, e as quantidades que devem ser aplicadas em 1 hectare. A adubação inicial é feita com esterco de suíno, na proporção de 3.500 kg por hectare. Sulfato de amônio, 70 kg por hectare. E superfosfato triplo, 40 kg por hectare. Caso se disponha apenas de um esterco de suíno, deve-se aplicar 5.000 kg por hectare. De modo geral, o povoamento das pós-larvas pode ser feito colocando-se de 100 a 300 mil pós-larvas por metro cúbico. A temperatura da água de transporte deve ser equilibrada com a do tanque, para se evitar choques térmicos. Misturamos e trocamos a água devagar, antes de soltar as pós-larvas no tanque. Uma distribuição das pós-larvas em vários pontos do tanque ajuda a diminuir a competição inicial por alimento. A alta produção de alimento natural só pode ser sustentada pela adubação apropriada durante a levinagem. Para isso, deve-se fazer a mesma adubação de manutenção já vista para os reprodutores. O disco de Secchi é utilizado para se determinar a eficiência dessa adubação. Ao ser submerso, ele deve desaparecer entre 15 e 30 centímetros de profundidade. Se desaparecer antes, diminui-se a adubação, podendo até cessá-la por um certo período. Se, ao contrário, desaparecer depois, aumenta-se a quantidade de adubo lançado ao tanque, possibilitando uma maior produtividade. A alimentação pode ser completada com arraçoamento. Veja um exemplo de ração. Farelo de soja, 40%. Farinha de peixe, 25%. Farelo de trigo, 5%. E fubá de milho, 30%. É aconselhável ministrar a ração 2 vezes ao dia, na seguinte proporção. Na primeira semana, de 1,4 kg a 1,7 kg. Na segunda, de 7 kg a 14 kg. Na terceira, de 14 kg a 21 kg. E na quarta, de 21 a 28 kg. Estas quantidades são para 100